Olá pessoal, neste vídeo iremos tratar acerca do método da efetividade NUT, o qual foi criado por volta da década de 1930 a 1940, com o intuito de termos, um procedimento para a obtenção das temperaturas de saídas dos fluidos, sem precisar passar por um processo interativo, coisa que no método da MLDT nós acabamos tendo que passar, temos que fazer um cálculo interativo para obtermos as temperaturas de saída, tá bom? Então aqui nesse caso, lembrando, como é nessa década de 30, 40, os computadores não eram tão populares como é hoje. Então era algo bem restrito mesmo, capacidade computacional também bem menor do que a que nós temos hoje. Então por isso esse tipo de metodologia era muito interessante. Entretanto, esse método também pode ser utilizado para projetar trocadores de calor, sendo muito utilizado para o projeto de trocadores de calor compactos. Ok? Então, o objetivo dessa aula será apresentar o conceito de efetividade de um trocador de calor, apresentar o conceito de número de unidades de transferência, calcular a efetividade a partir de gráficos e correlações de acordo com o tipo de trocador de calor e aplicar o método da efetividade NUT para o cálculo das temperaturas de saída dos fluidos de um trocador de calor. Então, primeiramente, o que temos que fazer aqui é definir essa grandeza, a efetividade, que ela pode ser dada pela taxa de transferência de calor, que ocorre de fato no trocador de calor, pela a razão dessa taxa de transferência de calor pela taxa máxima possível de transferência de calor. Essa taxa máxima possível ela ocorre de forma idealizada. Então, não existe um trocador de calor que possa chegar a essa taxa máxima possível de trocador de calor. Então, isso daí trata-se de um trocador de calor ideal. Então, a taxa real de transferência de calor ela pode ser obtida pelo balanço de energia, que nos é dado pode ser calculado pelo fluido frio, como nós temos aqui nessa equação, tá bom? A taxa de capacidade de calor, taxa de capacidade calorífica do fluido frio é CF, e aqui a taxa de capacidade calorífica do fluido quente. Então aqui nós temos o balanço de energia. Só que qual é o problema? Num trocador de calor em que nós estamos avaliando, nós não sabemos quais são as temperaturas de saída do fluido quente e do fluido frio. Então, o artifício utilizado é o cálculo através do cálculo da efetividade. Como isso acontece? Se eu tenho, que a efetividade é dada por isso daí, então isso quer dizer que a minha taxa de transferência de calor ela pode ser dada pela efetividade vezes esse meu Q máximo. Então, como eu posso calcular esse meu Q máximo? Vamos lá. Vou botar aqui a equação e vou explicar para vocês. Esse meu Q máximo ele é igual à taxa de capacidade calorífica mínima, a menor taxa de capacidade calorífica entre o fluido frio e o fluido quente, vezes esse potencial aqui, essa diferença de temperatura. Temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido quente na saída. Menos a temperatura do fluido frio na entrada. Vamos entender da onde surge, por exemplo, isso daqui. Se eu tenho, vamos imaginar aqui, um trocador de calor, onde eu tenho o meu fluido frio e o meu fluido quente, nessa troca térmica. Então aqui eu teria meu fluido quente e aqui o meu fluido frio. Vamos imaginar que a taxa de capacidade calorífica do fluido quente seja de 200 joules por segundo. Joule por segundo Kelvin, por exemplo. Mas vamos esquecer esse Kelvin aqui só para pensar assim, seja essa taxa aí. Então, se o meu fluido frio ele tiver a capacidade de receber, por exemplo, 180 joules por segundo, o que vai acontecer com a taxa no trocador de calor? Quanto efetivamente vai ser trocado?
vai ser trocado no final das contas, né, 180 joules por segundo. Por quê? Porque esta taxa de capacidade calorífica, né, a menor taxa de capacidade calorífica, é o fator limitante do processo. Né? Então não adianta eu ter um fluido que disponibiliza muita energia ou recebe muita energia, né, por segundo, se o outro fluido ele tem essa capacidade menor. Tá bom? Então, sempre a quantidade de transferência de calor máxima, né, ou a capacidade de transferência de calor, a performance do trocador de calor, enfim, a taxa de transferência de calor, ela vai ser limitada pelo menor valor da taxa de capacidade calorífica, tá certo? Além disso, né, o maior potencial de temperatura que nós temos no trocador de calor é entre a temperatura de entrada do fluido quente e a temperatura de entrada do fluido frio, certo? Lembrando que a transferência de calor ela ocorre por conta, né, a definição de transferência de calor, né, é um processo que ocorre devido às diferenças de temperatura. Então, quanto for maior essa diferença de temperatura, maior o potencial, né, para a troca térmica, tá ok? Então, por isso que nós temos que essa equação aqui, esse Q máximo, é calculado por isso daqui. Então, já pela equação 3, né? Então, já conseguimos observar, né, no que vai consistir esse método. O meu Q máximo, ele pode ser calculado facilmente, né? Porque C mínimo, TQ de entrada e TF de entrada são variáveis conhecidas. Se eu tenho um modo de calcular, por exemplo, a minha efetividade, eu consigo calcular, né, a partir dessa multiplicação, a transferência de calor, e a partir do balanço de energia, aqui pela equação 2, eu consigo calcular as minhas temperaturas de saída. Certo? No último slide eu vou mostrar para vocês o procedimento para podermos calcular as temperaturas de saída, tá ok? Aqui é o menor valor entre CF e CQ. Então, né, qual é o tipo de trocador de calor, por exemplo, pensando no trocador de calor contra corrente aqui no primeiro momento, que, né, ocorre esse tipo de ocorreria, né, a minha troca de calor máxima, né, no caso de um trocador de calor, nesse trocador de calor ideal. Então seriam aquelas nossas hipóteses já utilizadas anteriormente, né? Não ter vazamento, não ter perda de energia para o ambiente, né? E aquelas outras hipóteses. E o trocador de calor também ser infinito. Então imaginemos, por exemplo, aqui um trocador de calor contra corrente infinito, né? Que é o caso aqui o que esse gráfico representa, onde, por exemplo, o valor de CQ, né? Lembrando aqui como está em inglês, né? Mas aqui é o C do fluido quente, né? Esse CH. Então, deixa eu colocar aqui. Então, aqui representa o CQ. Quando o CQ é maior do que o CF, o que vai acontecer? Vamos lá. Vou fazer esse raciocínio aqui para esse caso aqui e os outros fica como exercício para vocês. Eu tenho do meu balanço de energia que CQ, TQ vezes TQ, vou usar 1 como entrada e 2 como saída, vai ficar mais simples, tá bom? TQ1, TQ2 é igual a CF, TF2 menos TF1. Então, se eu tenho que CQ é maior do que CF, então essa parcela aqui vai ter que ser menor do que essa, não é? Então, TQ1 menos TQ2 tem que ser menor do que TF2 menos TF1. Tá ok? Neste sentido, né, eu rearranjando aqui para poder ter uma sentença lógica fácil de observar, eu vou ter que TQ1 menos TF2 tem que ser menor, né, do que TQ2 menos TF1. Tá ok? Então, né, se esse valor aqui tem que ser menor do que esse aqui. Esse aqui é um valor positivo e esse aqui também é um valor positivo, né? Positivo ou zero também pode ser. Mas só não pode ser negativo, porque a temperatura do fluido quente, né, da entrada não pode ser menor do que a temperatura de saída do fluido frio, tá certo?
Então, como essa parcela aqui ela tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Esse valor aqui de TF2, né, o menor valor possível para isso aqui é quando TF2, né, for igual a TQ1. Tá ok? Que isso aqui acontece quando? Não trocador de calor, contracorrente, né, com todas essas hipóteses já comentadas, de tamanho infinito. Né? Então, chegaria a esse ponto, como a gente pode observar aqui no gráfico, em que TF2, né, seria igual a TQ1. Para o trocador de calor, onde CQ é igual a CF, né, nós teríamos as temperaturas com esse comportamento aqui. E o caso onde CQ é menor do que CF, o raciocínio utilizado é o mesmo que eu usei aqui, né, nós vamos ter que TQ2 será igual a TF1. Certo? Então a gente pode resumir isso aqui da seguinte maneira, né? Em um trocador de calor contracorrente perfeito, a temperatura de saída do fluido de menor taxa de capacidade calorífica será igual à temperatura de entrada do fluido de maior, né, taxa de capacidade calorífica, tá bom? Vamos colocar aqui taxa. Certo? Então ficamos entendidos aqui, não é? Então, né, a partir disso nós temos o quê? Como eu já tinha comentado. Que a taxa de transferência de calor, né, ela pode ser dada pela efetividade vezes a taxa de transferência de calor máxima, né, que é dada por isso daqui. Então a gente pode resumir da seguinte maneira: se o CF for a menor taxa de capacidade calorífica, nós vamos ter que a efetividade pode ser dada dessa forma aqui, tá bom? Onde aqui nada mais é, isso aqui nada mais é do que a taxa de transferência de calor calculada pelo balanço de energia, tá certo? E isso aqui, né, é o nosso Q máximo, caso o CF seja o C mínimo, né? E da mesma forma, né, se o CQ for o C mínimo, né, a efetividade pode ser dada dessa forma aqui, tá certo? E aí é importante a gente ter em mente, pessoal, que essa efetividade, ela não necessariamente ela é a eficiência de um trocador de calor, tá bom? Porque outros fatores, né, devem ser levados em consideração para poder calcular a eficiência de um trocador de calor, tá ok? Então, vamos lá. Com as vazões, as temperaturas de entrada e a efetividade, é possível determinar que, né? Como? Se eu tenho as vazões e as temperaturas de entrada, eu estou falando o quê? Se eu tenho M, né? Aí, naturalmente eu vou ter o meu calor específico, né? E eu tenho as temperaturas de entrada, tá bom? Então tá aqui MI, CPI, TQI, TFI. Eu consigo obter quem? O meu Q. Através de quem? Através dessa equaçãozinha aqui, tá bom? E com o balanço de energia, eu consigo obter, né, as temperaturas de saída dos fluidos, tá bom? E lembrando, né, a efetividade do trocador de calor, como iremos ver daqui a pouco, ela depende da geometria do trocador de calor e do arranjo de escoamento. Então, teremos, né, equações e gráficos para calcular a efetividade para trocador de calor contra a corrente, uma figura, né, um gráfico e uma equação específica. Paralelo, da mesma forma. Casco e tubo, um passo no casco, dois nos tubos. Vai ter a sua equação e seu gráfico característico e assim por diante. Tá bom? Então, né, uma outra forma da gente expressar a efetividade, né, é a partir dessa relação aqui. Isso aqui vem do quê? Isso aqui nada mais é, certo? Do que o meu Q calculado pela equação da taxa de transferência de calor, né? Isso aqui, como eu já tinha visto, é o meu Q máximo. Tá bom? Nada mais do que isso. Deixa eu colocar aqui. Q máximo. Ok? Então,
esse termo aqui, né, chamado de número de unidade de transferência, o NUT, tá bom? Mas se for para livros em inglês, né, vocês irão encontrar como NTU, né? Ele é definido por isso daqui. Esse caso aqui é quando o meu U, né, ele é o meu o A, né, o meu A local, ele pode ser considerado como o meu A médio. E nesse caso aqui, né, é quando o meu trocador de calor, né, essas hipóteses que eu apresentei na aula de coeficiente global de transferência de calor, elas não podem ser todas completamente admitidas, tá certo? Então, né, esse número de unidade de transferência, né, lembrando aqui, eu tenho que meu UA, na verdade, 1 sobre UA, né, que isso aqui é a mesma coisa do que a soma, né, das minhas resistências, né, soma das resistências, né, a resistência total, a soma das resistências que ocorre no trocador de calor, né? Então aqui, só para exemplificar, nós temos aqui a parcela referente ao fluido quente, a incrustação no fluido quente, parede, incrustação no fluido frio e a resistência do fluido frio, né, convectivo no fluido frio, tá ok? Então daqui a gente consegue observar que o NUT, né, ele é uma grandeza dimensional relacionada ao projeto do trocador de calor também, né? Porque nós temos aqui termos, né, referente ao projeto do trocador de calor, como por exemplo, né, a área do trocador de calor, os coeficientes utilizados aqui, as resistências de incrustação, né, assim como os outros termos, tá bom? Então, né, e aí é importante a gente notar o seguinte, o NUT, né, por mais que, por esse nome, número de unidade de transferência, não necessariamente, certo? Um NUT elevado quer dizer que um trocador de calor, ele é fisicamente, né, ele tem um tamanho físico grande, tá bom? Isso só ocorre quando estamos falando de trocadores de calor de mesma natureza, tá bom? Então, por exemplo, se eu estiver falando de um trocador de calor, de trocadores de calor, casco e tubo, onde o termo, né, esse termo UA, ele é praticamente constante, por exemplo, ou até mesmo o UC, praticamente constante, eu posso considerar, né, que quanto maior o meu NUT, maior será o meu trocador de calor, tá bom? Então isso não é necessariamente verdade sempre, né, que o NUT ele vai estar relacionado a um NUT grande quer dizer que o trocador de calor é maior do que um outro trocador de calor que tem um NUT menor. Isso é válido apenas quando estamos falando de trocadores de calor de mesmo tipo e mesma aplicação, tá ok? Então vamos adiante. E aí a gente chega, né, onde é do nosso interesse aqui, né, um curso de graduação apenas, onde vocês têm que saber aplicar o método da efetividade em TU. Então, no final das contas, né, pode-se provar que a efetividade ela é uma função do NUT, tá bom? Desse Czinho, né, que é a razão entre as taxas de capacidade calorífica, e o arranjo de escoamento, né, o tipo de trocador de calor, enfim. Então aqui nós temos o número de unidade de transferência, tá bom? Lembrando, a área é um valor conhecido já, porque nós vamos geralmente avaliar trocadores de calor, né, já conhecidos. O U também, nós vamos ter esse valor de coeficiente global de transferência de calor. E a taxa de capacidade calorífica também, né, tudo conhecido, essas propriedades aqui são todas conhecidas, né? Então, olhando aqui, fazendo uma análise dimensional desse termo aqui, nós vamos ver que esse termo, né, NUT, ele é adimensional, tá bom? Esse C, né, aqui no caso é a razão das capacidades caloríficas, né, na verdade das taxas de capacidade calorífica. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, das taxas, certo? De capacidade calorífica. Então, como vai funcionar basicamente? A gente vai ter, né, para cada tipo de trocador de calor, correlações, né, equações que tenhamos como calcular o valor da efetividade ou figuras, tá certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo referências, onde nós temos
esses tipos de equações e figuras. Lembrando que para trocadores de calor puramente paralelo ou puramente contracorrente, essas equações, né, para a efetividade não são complicadas de serem obtidas, a gente pode obter facilmente. Inclusive, eu tendo tempo, eu vou deixar algum vídeo aqui mostrando a dedução. Mas para trocadores de calor, né, um pouco mais multipasse, mais sofisticado, essas equações começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Então, para isso, alguns autores já propuseram essas equações, né? E eu vou deixar os links dessas referências na descrição do vídeo, tá ok? Então, né, vai ser coisa mais ou menos desse tipo que nós vamos encontrar. Aqui é a equação que nós obtemos para um trocador de calor contra a corrente, certo? Mais uma vez, né, o valor de NUT ele é calculado facilmente, com variáveis já dadas, né, no enunciado, no problema, haja vista de ser um trocador de calor já conhecido. E a razão das taxas de capacidade caloríficas, né, também já são conhecidas, pois nós sabemos os fluidos que estão sendo operados. Aqui nós temos a expressão para o trocador de calor contra corrente, tá bom? Vou até marcar isso daqui. Aqui é para um trocador de calor contra corrente, tá certo? Porque nós temos que ter em mente sempre o seguinte: para cada tipo de trocador de calor há correlações, né? Essas expressões e gráficos específicos, tá bom? Então aqui nós temos uma figura, né, que eu gerei no próprio Excel, com essa correlação e as outras duas que eu vou mostrar aqui, para o caso de um trocador de calor contra a corrente. Então, né, nós temos dois casos limites aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é quando o C é igual a zero, como nós podemos observar aqui, que C, deixa eu colocar na mesma cor, o C é igual a zero, tá bom? Como nós podemos observar aqui na equação 12, então essa curva aqui que simboliza o C igual a zero, né? Isso aqui ocorre quando o C é igual a zero? Quando nós temos, né, transição de fases. Então isso aqui é para transição de fases, tá certo? Ou seja, condensação ou ebulição, tá bom? Isso aqui porque, lembrando, né, nessa equação aqui a gente consegue observar que o C sendo igual a zero, nós vamos ter a redução da equação 11 transformando na equação 12. Né? Lembrando, essa curva aqui, né, para a transição de fase, ela é dessa forma, né, e a expressão dessa forma para qualquer tipo de trocador de calor, não apenas para o contracorrente, tá certo? E o outro caso, limite, que nós temos, né, é quando o C, né, é igual a 1, ou seja, o CF, né, quando o CF é igual ao CQ. Então, aqui, para essa curva, nós obtemos a partir dessa equação aqui. Então, esse caso aqui é quando C é igual a 1, ou seja, CF e CQ, né, são iguais, tá bom? Aqui para a transição de fases e aqui para quando as taxas de capacidade de calor são iguais. Essas outras curvas aqui, entre C igual a 0 e C igual a 1, são obtidas com a equação 11. Tá bom, pessoal? Então, no final é isso, né? Vocês terão problemas para resolver, procurarão qual é o tipo de trocador de calor, procurarão a expressão para a efetividade, né, ou o gráfico para isso e aplicarão o procedimento que eu vou mostrar para vocês. Essa equação aqui ela surge, né, porque quando C é igual a 1, surge aqui uma indeterminação, né, e aí aplicando a regra de L'Hopital a gente consegue chegar nessa equação 13 aqui. Tá ok, pessoal? Então, algumas observações importantes que nós temos
quando analisamos, né, a maior parte dos gráficos de efetividade NTU, né, esse aqui. Lembrando, só acho que eu esqueci de comentar isso no slide passado. Aqui, nesse meu eixo Y, né, nós temos a efetividade, tá certo? Deixa eu até colocar aqui. Aqui é a efetividade, certo? Então, a efetividade, como a gente pode observar, né, ela vai de 0 a 1, certo? Isso aí é intuitivo. E aqui nós temos o NTU, NUT, enfim. Deixa eu colocar aqui NUT. Temos o NUT, tá bom? E cada curva dessa representa uma razão entre taxas de capacidade caloríficas, tá certo? Deixa eu colocar aqui também. Então, aqui eu tenho aqui a efetividade e aqui o NUT. Então, uma observação que nós temos aqui é o seguinte: se, né, observarmos a taxa, né, de aumento de efetividade, ela vai diminuindo com o aumento de NTU. O que eu estou querendo dizer com isso? Opa, deixa eu voltar aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu passo, por exemplo, de NUT, né, de 0,5, por exemplo, para 1, o meu incremento ele é muito alto de efetividade. Por exemplo, aqui, se eu passo, por exemplo, daqui, eu tenho 0,3 para 1, né, vamos imaginar aqui para ser igual a 0,8, eu tenho um incremento, né, eu aumento 0,2, né, o número da minha efetividade. Então aqui eu chego quase a dobrar esse valor aqui, tá certo? À medida que eu vou aumentando o meu NUT, eu vou vendo que essa taxa vai diminuindo. Por exemplo, vamos pegar aqui para 2. Eu tenho um valor de aproximadamente 0,7. Quando eu vou para 3, esse aumento não é tão pronunciado assim, tá bom? Então, como assim meio que uma regra, né? Na verdade, não uma regra, é uma observação empírica, né? Haja vista que o cálculo, né, de NUT implica na área, que implica no tamanho do trocador de calor. Valores de NUT maiores do que 3 geralmente não se justificam, né, economicamente, por conta justamente disso. Com o aumento do número de NUT, né, ou NTU, enfim, o número de NUT, a diferença, né, o aumento da efetividade não é tão pronunciado, tá bom? Então, outra observação importante também é que o caso limite, né, a maior efetividade que nós podemos encontrar, mais uma vez, é com o trocador de calor contra a corrente, certo? E a menor com o de fluxo paralelo. Então, os trocadores de calor, né, que nós iremos ver aqui, sempre terão valores entre a efetividade do contracorrente, né, entre o paralelo e o contracorrente, tá bom? Então, tendo que o valor de NTU e C, né, são os mesmos, nós vamos ter mais ou menos essa ordem aqui, né, do aumento da efetividade. Então, maior para o contracorrente, intermediário entre outros arranjos, né, como por exemplo fluxo cruzado com fluidos não misturados, e o menor para o paralelo, né, o que a gente mais ou menos o que havíamos observado também para o fator de correção da média das diferenças de temperatura, como vimos em vídeos anteriores, ok? Outra observação muito importante também, isso aqui, porque para alguns problemas isso pode simplificar muito a nossa vida, é que, né, a efetividade ela é praticamente, né, podemos dizer, independente de ser para NT menor do que 0,3. Né? Isso aqui, mais uma vez, não é uma regra rígida. Para alguns arranjos, esse valor pode ser um pouco flexibilizado. Onde é que a gente observa isso? Olhando para esse gráfico mais uma vez. Se a gente observa, né, a partir dessa região aqui, ó, acho que mais ou menos por aqui,
os valores, né, mais ainda para cá, os valores da efetividade são praticamente os mesmos, independente do valor da razão das taxas de capacidade calorífica. Um exercício bacana que vocês podem fazer, implementar essa equaçãozinha no próprio Excel, né, ou qualquer linguagem, e ir atribuindo valores e fazendo essa observação, tá bom? Então, isso daqui é uma outra observação, né, que isso aqui pode simplificar bastante alguns problemas quando vocês forem resolver, como, por exemplo, não ficar em quais variáveis, né, vocês vão tentar alterar para melhorar o projeto do equipamento, né? Com essas observações aqui a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, para finalizarmos essa aula, vou apresentar para vocês qual é o passo a passo que devemos utilizar quando vamos aplicar o método da efetividade em UT. Né? Lembrando aqui o passo a passo para calcular as temperaturas de saída dos fluidos, né? Porque o nosso intuito de utilizar esse método é justamente não ter que aplicar um procedimento iterativo para calcular essas variáveis. Então, o primeiro passo, né, nós temos que calcular o NUT e a razão das taxas de capacidade de calor, né, como podemos ver aqui por essa equação. Vocês não precisam olhar tanto para essa integral aqui, né, só a título de mantermos o rigor aqui na nossa apresentação, pois os problemas, a esmagadora maioria dos problemas podem ser resolvidos por esta relação aqui, né? Então são todos os dados que nós temos na hora de avaliar um trocador de calor, né? Segundo passo, obter os valores da efetividade, né? Que isso aí, como eu já observei, já apontei, pode ser feito via correlações, né? Via expressões matemáticas ou via gráficos, né? Então, essas aqui são as duas formas de obtermos os valores da efetividade do trocador de calor. Só mais uma vez lembrando, cada tipo de trocador de calor tem valor característico de efetividade. Tem expressões características e gráficos característicos de efetividade. Mais uma vez vou deixar na descrição materiais, né, com esses tipos de expressões e gráficos. Terceiro, calcular a taxa de transferência de calor pela definição de efetividade, como eu havia mostrado para vocês. Lembrando que isso aqui nada mais é do que a taxa máxima, né, de transferência de calor. Tá bom? Posteriormente, né, aplicando essa equaçãozinha aqui, nós temos como, na verdade, aplicando o balanço de energia, né, nós temos como obter a temperatura de saída do fluido quente, né, pelo balanço de energia do fluido quente, e a temperatura de saída do fluido frio pelo balanço de energia do fluido frio. Então, no final das contas, né, é um procedimento muito simples, né, um passo a passo, é uma receitinha de bolo. Né, tomar cuidado só com alguns detalhes, como eu irei apresentar nos exercícios em vídeos futuros. Tá ok, pessoal? Então é isso. Obrigado por estarem acompanhando aqui o canal. Não esqueçam de deixar os comentários. Inscrevam-se no canal e também ativem o sininho. Muito obrigado e até a próxima.